Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium. Meu nome é Leonardo. Ultimamente, a gente tem deparado com muitos clérigos aí dessa nova igreja, da Igreja Pós-Concílio Vaticano II, falando acerca do sedevacantismo. E aí a gente se acha no dever de trazer aqui alguns vídeos, algumas falas e reagir e comentar um pouco sobre o que estão dizendo. Falamos aí sobre as falas do Padre José Augusto, do Frei Gilson, e hoje queremos trazer aqui no canal umas falas de um bispo aí da nova igreja, que é o Dom Adair, que ele andou falando aí algumas coisas acerca do sedevacantismo. E é isso que a gente quer trazer aqui e comentar um pouco mediante ao que ele falou. O sedevacantismo ele tem crescido, essa que é a realidade, e parece que incomoda. E aí vem essas pessoas e começam a falar e a jogar as suas argumentações, e a gente vai trazendo aqui, né, na medida do possível, e vamos conversando um pouco sobre essas falas. Então esse é o intuito de hoje. Aqui no canal a gente está trazendo este vídeo também. O intuito é focar na fala do que ele está dizendo acerca do sedevacantismo. Outras falas, outros pronunciamentos de outros assuntos não é o nosso intuito aqui neste vídeo, né? O nosso intuito é exclusivamente conversar um pouco sobre as suas falas acerca do sedevacantismo. Então, vamos rodar o vídeo. À medida que ele for falando, a gente vai comentando aqui. Sedevacantismo é uma coisa estranha e eu acredito que ninguém deve entrar nisso, porque o sedevacantismo ele vai dizer, não, os papas válidos foram até Pio XII, então de lá para cá os papas não são válidos, então a igreja está acéfala. Então isso é muito perigoso. Eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade. Os papas últimos foram válidos. Eu não posso entrar nessa seara, porque o sedevacantista ele fica fora da comunhão da igreja e, de certa forma, é uma espécie de excomunhão, né? Bem, vamos comentar um pouco essa fala dele aí. Falam muito isso, né? Tratar todos aqueles que adotam a posição sedevacantista como excomungado, cismático, que apostataram da fé, que abandonaram a Igreja Católica. Só que correlacionam isso, como a gente falou já em outras reações de outros vídeos, no passado mesmo, no vídeo anterior, né, do Frei Gilson, também falou mais ou menos dessa forma, nesse intuito de estar separado da igreja. Eles fazem essa correlação com essa nova igreja, com essa igreja pós-conciliar que está ensinando doutrinas totalmente opostas ao que a igreja sempre ensinou. Porque o que é o cisma? O que é apostatar? É você abandonar a fé. É você largar o que a igreja sempre ensinou para seguir outras doutrinas. Esse é o cismático, essa é a verdade. Então, se a gente comparar o que estão ensinando em menos de 100 anos com o que ensinaram durante milênios, papas, aí surge a pergunta: quem realmente é o cismático? Quem que apostatou da fé? Porque é isso que a gente tem falado muito aqui no canal, pessoal. Não é acreditar no que nós estamos falando, não é acreditar no que esse bispo conciliar aí, pós-concílio Vaticano II, está dizendo. É você confrontar, é você mesmo buscar a verdade. O que Cristo falou? Para a gente buscar a verdade. Buscai e achareis. Então pega o que a igreja sempre ensinou e confronta com o que estão ensinando. Aonde está a verdade? A verdade é uma só, a fé é uma só. O próprio Cristo disse, né? Será que quando eu voltar encontrarei a fé na terra? A fé é uma só, há uma só fé e um só batismo. Então isso que ele está falando ali, correlacionando a posição sedevacante com excomunhão, excomungado, cismático, opa, peraí. Como eu disse aqui, o cismático é aquele que abandona a fé. Então quem realmente é o cismático? Essa nova igreja que em menos de 100 anos mudou a doutrina completamente e abandonou o que a igreja ensinou durante séculos?
Então, os cismáticos são aqueles que procuram defender essa doutrina que abandonaram, que essa nova igreja abandonou. Então, há uma inversão de princípios aí tremenda. Há uma inversão de valores. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras, né? Isaías já mencionou isso lá, né? A mudança, né? O fiel se torna infiel. A luz se transforma em trevas. Então, há uma inversão total de princípios. Pega essa nova igreja visível, porque é a igreja que está com a estrutura que pertence à igreja católica, que foi profanada, tem essa falsa visibilidade de que é a igreja, e aí eles são os verdadeiros católicos, né? Só que eles estão ensinando coisas totalmente contrárias ao que a igreja sempre ensinou. Então é muito comum a gente ouvir esse argumento. Vocês podem perceber, quem acompanha aqui o canal, que não é a primeira vez, sempre vem com esse argumento, dizendo que nós estamos fora da igreja, dizendo que quem adota essa posição é um cismático, e a verdade não é essa. A verdade não é essa. Você que está ouvindo esse vídeo, é como eu disse aqui, não estou dizendo para acreditar no que eu estou falando, nem para acreditar no que ele está falando. Busque você mesmo e tire as suas conclusões. E isso que você deve fazer. Vamos continuar aqui. A nossa missa não vale. A minha ordenação de padre de bispo não valeu. Eu sou falso bispo. Então fica muito difícil o relacionamento com essa gente. E eu acho que é uma falta de humildade. Bem, olha o que ele está dizendo ali, né? A minha missa não vale, a missa nova não vale, né? A minha ordenação não vale, a minha sagração episcopal não vale. A realidade é que eles fizeram uma mudança tremenda na igreja. Os sacramentos foram alterados. Nós falamos isso aqui no canal tempos atrás, falamos sobre a questão da missa nova, falamos sobre a questão da ordenação sacerdotal, falamos sobre a sagração episcopal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esses vídeos que nós fizemos aqui no canal. Se você tiver interesse, assista e tire as suas conclusões mediante ao que ele falou ali, né? Aí ele fala da questão da humildade, é preciso ter humildade. Muitos atacam como se quem adota essa posição, eles são orgulhosos, são os donos da verdade. E não é isso, né? Vocês podem perceber que os ataques geralmente são os mesmos ali, né? Sempre parte para esse lado, como se as pessoas que adotam essa posição teológica são muito vaidosos, né? São vaidosos, não são humildes, enfim. Não é bem assim, né? Vamos seguindo aqui. Nem a Fraternidade São Pio X, do bispo Lefebvre, Marcel Lefebvre, é sede vacantista. Porque a Fraternidade, eles têm o Papa Francisco como Papa válido. E eles também entendem que a missa nova é válida, embora eles seguem a tradição da missa de João 23, aquela reforma de 1962. Eles não estão fora dessa comunhão porque não são sede vacantista. Então, bem, outro ponto. Agora ele tocou num ponto interessante desse vídeo, que vale a pena a gente conversar sobre isso, porque eu acredito que deve ter muitas dúvidas com relação a isso, né? A questão da fraternidade sacerdotal São Pio X. Ele cita ali que eles não são sede vacantistas. Realmente, não são sede vacantistas. Mas só que há uma incoerência tremenda nessa posição da fraternidade, porque eles adotam aquele posicionamento de reconhecer e resistir. Ou seja, eu reconheço que Francisco é Papa, eu reconheço que todos os papas pós-Concílio Vaticano II, eles foram papas, mas eu não aceito determinadas coisas. Eu resisto a alguns ensinamentos, a algumas posições que eles adotam, ou seja, eu reconheço que é papa, mas eu não sigo ele em tudo. Eu resisto a ele. E isso não é coerente. Isso não é certo perante ao que a igreja sempre ensinou. Se a gente pegar a bula Unam Sancta de Bonifácio VIII, vamos pegar essa bula aqui para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Olha o que Bonifácio VIII na Unam Sanctam diz. Essa autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida, ele está falando do Papa, não é humana, mas de Deus. Foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores
naquele que ele, a rocha, confessou quando o Senhor disse a Pedro, tudo o que ligares, aí aquela passagem de Mateus 16, 19. Assim, quem resiste a este poder determinado por Deus, resiste à ordem de Deus, a menos que não esteja imaginando dois princípios, como fez Manes, opinião que julgamos falsa e herética, já que, conforme Moisés, não é nos princípios, mas no princípio Deus criou o céu e a terra. Por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana estar sujeita ao romano pontífice. Então, olha bem, ó, quem resiste à ordem de Deus, resiste à ordem de Deus. Quem resiste a este poder determinado por Deus, resiste à ordem de Deus. Então não é permitido resistir ao Papa. Se você tem a autoridade daquela pessoa como romano pontífice, como Papa, você não pode, como cristão católico, resistir a ele, porque está no magistério da igreja. Já foi definido pela igreja, é ex-cátedra, você viu ali? Declaramos, pronunciamos, porque é necessidade de salvação. Aí vem também aquilo que nós falamos muito aqui no canal, né? E muitas das vezes podem confundir com essa questão de conclavismo, nada disso, palmar de Troia, não é nada disso. Todo cristão, ele tem que querer extinguir a vacância. Quando a gente fala que a sede está vacante, você tem que ter o desejo e o querer de extinguir a vacância. Por quê? É necessidade de salvação se submeter ao Papa. Então temos que querer isso. Ah, mas poxa, é impossível, parece ser impossível, mas Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus dos milagres, mas para que o milagre aconteça, nós temos que querer. Quando Jesus curava, o que ele dizia para as pessoas? A tua fé te salvou. Os milagres que Jesus fez, a multiplicação dos pães, ele fez os apóstolos ir até a multidão, pegar os peixes, pegar os pães para que ele pudesse fazer a multiplicação. Não que Deus precise da gente, mas ele quer precisar. Então, para que Deus possa fazer o milagre de restituir toda essa situação, de reconstruir, né, de restituir o papado, nós temos que querer extinguir a vacância. Como vai ser feito? Não sabemos. Mas o fato de querer e de buscar de alguma forma incentivar isso, né, o fato de estar aqui falando sobre isso para que as pessoas possam querer já é algo. Como vai fazer, só Deus sabe, mas é preciso extinguir a vacância para que a gente possa submeter ao Papa. Então, isso que ele falou ali da fraternidade é uma incoerência tremenda, essa posição, né? Reconhecer e resistir. A igreja não permite isso. Ou você aceita que é, ou você não aceita que é. Por isso a posição sede vacantista diz que não temos Papa, porque não resistimos a um Papa. Ele não é Papa. Ele é um impostor, um usurpador da cátedra de Pedro. É isso que nós defendemos. Porque não pode ser Papa. Ensinando o que está ensinando, como pode ser Papa? Um Papa não pode ensinar uma doutrina nova, como já falamos aqui várias vezes. Então, isso que ele fala da fraternidade, eles não são sede-vacantistas, claro, mas também a posição que eles adotam é certo? É coerente com a verdade católica? Vamos seguir. Nossa tarefa é rezar por essas pessoas para que elas retomem o caminho da comunhão e nos ajude a continuar a igreja nesta caminhada histórica de levar as pessoas para Deus. Eu penso assim, é uma situação delicada, dolorosa, que nós estamos vendo, ela cresceu, mas entre eles mesmo há muita divisão. Não há uma unidade entre os sede-vacantistas. Bem, ele termina ali, né, nessa parte que a gente selecionou aqui do vídeo, dizendo que há muita divisão, né, entre os sede-vacantistas, aí vai querer levar para o lado ali, talvez, né, ao longo ali da entrevista que ele estava participando, levou para o lado protestante, aí aquela velha história também, né, de acusar os sede-vacantistas de ser como os protestantes, como Lutero, totalmente diferente, já falamos várias vezes aqui no canal. Lutero ele foi contra o papado, Lutero ele foi contra a doutrina da igreja. A posição teológica sede-vacantista, ela defende o papado. Quem realmente é protestante são esses que estão dentro da nova igreja.
São esses que estão ensinando doutrina totalmente oposta ao que a igreja sempre ensinou, considerando o magistério da igreja como museu. Esses são o Lutero. Já mostramos aqui, né, introduzir uma estátua lá de Lutero dentro do Vaticano, exaltando Lutero, e agora querem dizer que quem adota essa posição é como se fossem os protestantes? Não é verdade isso, né? A realidade é essa. Aí ele diz ali também, né, que temos que rezar, né, e unir para que essas pessoas possam voltar e nos ajudar a dar continuidade à igreja, dar continuidade a essa nova igreja. O mesmo também dizemos, né, rezamos para que essas pessoas possam enxergar e acordar para a realidade que vive essa grande crise na igreja, ensinando doutrinas que não é a verdade de Cristo, né, do que sempre ensinou. É interessante, pessoal, a gente falando sobre esse tema, esses dias, há pouco tempo, né, me faz refletir de como foi quando Jesus nasceu e se tornou a vida pública. Qual era a religião naquela época? Era o judaísmo. Os judeus era a religião. Jesus veio para os judeus. Era a religião de Deus. Só que era uma religião corrompida. Tanto é que Jesus, o que ele falou quando ele se manifestou? Né? Eu não vim abolir a lei, mas dar o verdadeiro sentido. Ou seja, eles mudaram o sentido do que era a lei de Deus, do que eram os ensinamentos dos profetas. Interessante, o padre Gabriel até mencionou isso, e é interessante o que ele falou, que eles abandonaram o que os profetas haviam anunciado durante séculos. Por isso eles não conseguiram reconhecer Cristo, porque eles abandonaram as escrituras sagradas aos que os profetas haviam ensinado. Eles mudaram o sentido de tudo. Então, quando Cristo veio, eles não conseguiram reconhecer Cristo. E Cristo veio, os apóstolos ali eram 12. 12 eram o quê? A minoria. Mediante aquela religião ali tremenda, né, grande, onde a maior parte ali era o judaísmo, então era a religião de Deus. Aí vem Jesus com os apóstolos, a minoria, dando o verdadeiro sentido daquilo que eles haviam corrompido. E aí, com o tempo, foi crescendo, e aí veio a Igreja Católica, a igreja que foi fundada por Cristo na nova e eterna aliança. Então, é diferente do que nós estamos vivendo hoje? Se você parar para pensar, é diferente? A massa que se diz a religião de Deus, corrompida, corrupta, defectível, que não pode ser. Entendeu? Não é parecido com o que eles viveram lá? Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. O povo, antes de entrar na terra prometida, eles ficaram girando em círculo. A vida gira em círculo. Só que em gerações diferentes. Passará gerações e gerações, e a minha palavra não passará. Nós andamos como que em círculo, a fim de chegar não mais na terra prometida aqui na terra, mas a terra prometida que simboliza também o céu. Então, ajudar no sentido de inserir dentro dessa nova igreja, eles já foram advertidos várias e várias vezes e continuam a fazer o que estão fazendo. Na época do Concílio Vaticano II, surgiram grupos ali, o Tietus Fidelium Patrum, né? Cardeal Ottaviani e muitos outros lá que lutaram ali, né? E advertiram. Mas a coisa vai crescendo. O intuito deles é muito além disso, né? Aí eles procuram o quê? Fazer acordos, né? Aqueles que resistiam ali, resistiram um tempo, aí vieram, conseguiram fazer acordo com aqueles ali, formou bispos ali, aí formou um outro grupo, mas agora inserido dentro da igreja, dentro da onde eles querem que esteja. Então é muito complicado, realmente é delicado, como ele diz, mas não dá, né, para você dizer que essa nova igreja é a igreja de Cristo. Então fica mais esse momento aqui no canal, reagindo a essas falas aí desse bispo da nova igreja, né? Vamos dizer assim. E muitas coisas a gente já falou aqui e parece que vai repetindo, né? E vamos repetindo até as pessoas entenderem o que realmente está acontecendo. Mas é isso que a gente queria passar aqui no canal dessa vez.
E vamos lutando aí, firme e forte, e que Jesus e Nossa Senhora possam nos ajudar. Até a próxima então, fique com Deus. Tchau, pessoal.